Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre a educação à distância, ou poderia se chamar também educação sem distância. Enfim, o ensino online, que apesar de não ser novidade na educação, ela é muito debatida, muito questionada e pouco conhecida. Fica aqui comigo até o final desse vídeo para eu trazer algumas informações que eu acho que vai ser bem interessante para você. Bom, vamos lá. O que é que eu quero trazer aqui para vocês hoje? Eu quero explicar um pouco sobre educação online, sobre essa forma de ensino e algumas vantagens, algumas questões que é importante vocês analisarem. O que eu percebo é que muita gente tem uma certa rejeição ao ensino online, como se ele fosse ruim ou como se ele fosse pior do que o presencial. E não é a questão de ser melhor ou pior, mas tem muitas vantagens e que a gente tem que analisar a situação de cada um. Eu já tenho uma live aqui no meu YouTube que faz uma comparação e uma análise para que você decida o que é melhor para você, se é o presencial ou online. Mas nesse momento de quarentena, que é quando eu estou gravando esse vídeo, a gente está numa situação que a gente não tem muita escolha, a gente tem que estar no ensino online. E com isso, a gente precisa ver o que a gente tem que entender do ensino online, quais são as vantagens, algumas questões que são bem importantes. Uma coisa que eu quero deixar claro, o ensino online ele tem um monte de benefício e quando eu brinco no início de que é um ensino à distância, porque é conhecido como EAD, né? Ou ensino à distância ou educação à distância, eu considero que é um ensino sem distância. Mas a gente tem que pensar aí que existem inúmeros benefícios e eu vou trazer aqui para vocês alguns benefícios que eu acho importante destacar para que você possa analisar e perceber que não é um bicho de sete cabeças, nem é uma coisa ruim, pelo contrário, ela pode trazer muitos benefícios para sua vida e para a vida de seus filhos. Por que eu considero o ensino online uma educação sem distância? Porque quando você, um adulto, quer ter acesso a um professor, um especialista de uma área que está morando em outro estado ou até em outro país, se você for até ele, você vai gastar muito e às vezes nem tem essa possibilidade, ele não disponibiliza dar aula para você porque ele está muito longe de você. Mas se ele der uma aula online, em curta distância, ele pode estar em outra cidade, em outro estado, em outro país, que vocês podem ter aula normalmente de forma online, gravada ou ao vivo, mas isso em curta distância, de você conseguir ter acesso a outros profissionais que você quer tanto conhecer, que você quer tanto aprender com ele, e aí a distância não é mais um problema, é só os dois terem uma tecnologia, uma internet, para poder um acessar o outro. Outra distância que encurta é a distância entre colegas. Então, eu mesmo faço muito cursos online e quando eu assisto esse curso online, eu acabo criando novas amizades, novos contatos, ampliando meu network com pessoas de fora. Hoje eu tenho colegas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, então assim, eu tenho colegas de vários outros lugares que encurtou a distância, que talvez se não fosse um curso online, eu nem conhecesse essas pessoas. Então, o ensino online, ele acaba encurtando, ele acaba ficando sem distância, porque se a gente for olhar a quilometragem, né, a distância de um lugar para o outro é muito grande, talvez você não tivesse acesso, e com o ensino online isso é possível. Esse acesso a colegas ou professores, profissionais de outras áreas eu acho muito rico, porque você também pode conhecer outras culturas, outras formas de pensar, outras formas de viver. Na minha plataforma de ensino, o Coruja Lilás Online, a gente disponibiliza essa opção, porque qualquer pessoa do país pode se matricular, então crianças e adolescentes acabam ali conhecendo sotaques diferentes, gírias diferentes, gostos diferentes, o que é muito rico para a formação deles. Então, se você tem uma pessoa que é de um estado e outra que é de outro, até de cidades diferentes, em uma aula ao vivo que a gente tem a troca, eles começam a aprender coisas de uma região que talvez eles não fossem ou não pudessem ir por algum motivo e que eles conhecem através dos colegas. Então, é uma troca muito rica, tanto para criança quanto para adolescente e até para a gente como adulto. Economia de transporte. E aí eu posso acrescentar também estadia e alimentação. Economia de transporte é lógico, né? Você faz de sua casa e aí vale para criança, adolescente ou adulto, qualquer um de nós que formos fazer um curso ou estudar uma aula e tal, que tem que se deslocar, a gente tem o custo de transporte, mesmo que ele seja pequeno, mas tem esse custo de transporte. Quando a gente faz um ensino online, não. Você vai estar na sua casa ou onde você estiver melhor acomodado e vai reduzir esse custo. E eu incluo aí estadia e alimentação, porque às vezes a gente viaja para fazer um curso, que às vezes a gente passa o dia inteiro num lugar fazendo um curso
E aí, esse dia inteiro inclui aí que você tem que gastar com lanche, com almoço, com água às vezes. Então, quando tem esse curso, a opção de fazer online, você reduz drasticamente vários desses custos. Flexibilidade de tempo. E aí eu digo flexibilidade também economia de tempo. Flexibilidade de tempo porque se o curso é gravado, você pode fazer na hora que você quiser. Isso pra mim me encanta, isso pra mim é muito bom. Eu hoje reconheço que eu sou uma pessoa muito noturna. Eu gosto de estudar à noite, eu produzo melhor à noite, eu raciocino melhor à noite. Mas eu posso ter um colega de turma que funciona melhor de manhã ou de tarde e tá tudo bem. Se a aula é gravada, você pode assistir no melhor momento para você. Ou assistir meia horinha em um horário, meia horinha em outro, assistir no horário do almoço. Ultimamente eu tenho feito muito isso, no meu horário de almoço de trabalho, eu assisto uma aula ou outra de curso. Então essa flexibilidade de horário é muito interessante, principalmente para gente adulto, para criança e adolescente precisa ter um adulto ali supervisionando e orientando, eles precisam disso. E eu digo economia de tempo também porque quem mora em uma cidade grande que precisa se deslocar para ir para um curso, para uma faculdade, a gente acaba gastando muito tempo no trânsito. E até quem mora em cidade pequena, existe um intervalo de tempo aí, que é o seu deslocamento de sua casa para o ambiente de ensino. Se você estuda em casa, você economiza esse tempo. Outra questão, em alguns casos você pode escolher a ordem dos seus estudos. Em alguns casos não, você tem que seguir aquela ordem porque primeiro aquela aula, depois aquela outra, porque existe uma ordem cronológica e lógica de conhecimento, que não adianta você assistir a aula 3 se você não assistiu a aula 1, não adianta você assistir o módulo 2 se você não fez o módulo 1, mas tem casos que não, tem casos que são módulos independentes, então você pode escolher se você começa pelo 2 ou pelo 5 e não faz diferença. Então há casos em que você pode organizar o seu estudo da forma que for melhor para você. E há casos que não, vai ter o cronograma lá, mas te dá mais liberdade para você escolher. E aí tem um detalhe, essa liberdade é mais quando o curso é livre ou os módulos não dependem um do outro. E também quando a aula não é ao vivo, porque quando a aula é ao vivo, aí sim você tem que assistir. Mas a maioria dos cursos que fazem aula ao vivo, elas também gravam essas aulas, e isso ajuda muito. Na minha plataforma de ensino, por exemplo, as crianças e os adolescentes podem escolher no módulo lá que módulo quer fazer, em alguns casos, mas tem atividades que eles precisam seguir a ordem. Depende, e eu mesclo muito isso justamente para dar essas duas possibilidades, a organização e a independência. Um ponto que eu acho muito importante, que para mim fez toda a diferença na minha pós-graduação. Quem já viu outros vídeos meus sabe que eu fiz minha pós-graduação em psicopedagogia clínica institucional totalmente online. E isso para mim fez muita diferença, é poder voltar, pausar, acelerar, pular, organizar a sua aula como você quer. Quando você está ali ao vivo com seu professor presencialmente, se ele falar uma coisa que você não entendeu, você pode até perguntar a ele ou pedir para ele voltar, mas não é todo professor que fala de novo do mesmo jeito ou que você quer falar, ou então diz, dúvidas no final e aí esquece o que era que você queria falar, ou você mesmo fica sem graça, sem querer perguntar, de pedir para voltar. Quando a aula é gravada e você não entendeu ou se distraiu por alguma coisa e não pegou aquele conteúdo, você simplesmente pode voltar. Ou se você quiser ir no banheiro, você pode pausar e ir no banheiro, beber uma água. Na sala de aula, se você sai para beber uma água, para ir no banheiro, você acaba perdendo aquele conteúdo e ninguém tem coragem de, quando volta para a sala, pedir, professor, repete o que o senhor falou porque eu tive que dar uma saidinha, entende? Então, no online, principalmente as aulas gravadas, né, claro, a gente tem mais essa possibilidade. Para os tímidos, a pergunta por mensagem ajuda muito. Às vezes em aula a gente tem vergonha de fazer pergunta, mas se você tem na aula lá uma opção de perguntar pelo chat, ou se tem a opção de mandar um e-mail, uma mensagem de texto para o professor para fazer uma pergunta, os tímidos ficam muito mais à vontade de perguntar sobre uma dúvida, de fazer um questionamento. Falando em economia, eu tenho que falar que geralmente os cursos online são mais baratos. Então as instituições têm menos custos para manter um curso online, lógico que também tem custo, mas tem menos custos e com isso eles conseguem passar um preço melhor para o aluno final. Um curso, se você comparar, por exemplo, um curso de faculdade presencial e online, muitas vezes é metade do preço o curso online. Então você faz uma grande economia fazendo cursos, faculdades, enfim, online. Quando eu falo que vocês podem ter flexibilidade, é uma coisa que você pode estudar no seu ritmo e eu acho muito interessante isso. Eu, durante a pós, tinha situações em que eu tinha uma semana muito corrida e não conseguia estudar durante a semana, e aí eu pegava o final de semana e dava um intensivão.
ou então eu fazia aulas todos os dias um pedacinho. Então você pode fazer o seu ritmo. Você pode todo dia estudar meia hora, todo dia estudar 3 horas, todo dia estudar 2 horas, enfim, cada um colocar o seu cronograma aí. Ou simplesmente dizer, domingo eu vou passar o dia todo estudando. Como você funciona? Tem gente que não funciona pegar um dia inteiro para estudar. Não é produtivo. Mas tem gente que sim, que funciona e prefere. Tem pessoas que preferem de pouquinho em pouquinho no horário do almoço, acordar um pouquinho mais cedo e estudar. Você vai poder, com o ensino online, fazer o seu ritmo. Isso vale para aulas gravadas e para as atividades. A aula ao vivo, aí sim, você tem que estar no horário combinado. Estudar de onde quiser. Isso também faz a diferença. Nesse momento de quarentena, não, a gente está precisando ficar em casa, não pode viajar, ter contato com outras pessoas, mas em um momento que não seja esse, a gente às vezes precisa ou quer viajar para ver um familiar, para passear. No curso online, você não precisa simplesmente ter a falta ou deixar de fazer uma atividade, deixar de assistir uma aula. Você leva seu celular, seu computador, seu tablet e assiste a sua aula. Você pode estar na sua cidade, na sua casa ou na casa de um parente que você consegue estudar do mesmo jeito. No caso de escola, cursos e faculdade presencial, essa possibilidade não existe. Questões importantes. Precisa ter disciplina. E aí, quando você está falando de criança ou adolescente, precisa de ter alguém para orientar, ou os próprios pais têm que estar mais presentes para acompanhar, ou a professora também está mais atenta, porque é necessário muita disciplina para estudar online. Na escola, tem até algumas escolas que estão fazendo isso, de não, a aula vai ser de tal hora até tal hora ao vivo e tal. Mas se não for isso, se for muito solto, as crianças e adolescentes podem ter um pouco mais de dificuldade de se adaptar. Por isso é tão importante a rotina, tanto para estudar como para a vida, mas as crianças e adolescentes precisam disso. Mas nós adultos também precisamos ter disciplina. Há quem diga que é mais difícil estudar online justamente por isso, porque no presencial você tem uma cobrança maior e no online você fica um pouco mais solto para você fazer seu horário, para você fazer seu ritmo, e quem não tem disciplina pode ter mais dificuldade com isso. Uma coisa que eu ouço muito e que eu também acho é que existe uma grande chance da pessoa pescar mais fácil, né? Da pessoa colar, né? Tem uma atividade, copiar da internet, pedir ajuda a um colega, porque é mais difícil do professor acompanhar. Isso é fato. Mas assim, a gente não tem como controlar muito isso. E se a gente for parar para analisar, de certa forma, na sala de aula os alunos também pescam. A gente fica com muito medo na internet de que o aluno vai pescar, de que o aluno não vai desenvolver porque ele tem como pescar, e sim, isso é verdade, mas não faz tanta diferença que no presencial ele também tem. A diferença é que talvez no online seja um pouco mais fácil pescar, mas no presencial isso também acontece. Outra coisa que eu ouço é, no presencial eles ficam mais atentos e no online eles podem botar lá a aula, fingir que estão assistindo só para computar lá a presença e tá fazendo outra coisa, tá jogando, tá brincando, tá dançando. Sim, isso pode acontecer, mas quantas vezes a gente está em sala de aula presencial e o aluno está mexendo no celular, o aluno está conversando com um colega, o aluno está procurando brincadeira, não está prestando atenção. Então, essas duas situações que impedem muita gente de achar que não tem responsabilidade, o online também acontece no presencial. É um pouco diferente, mas também acontece. E aí, por isso eu chamo a atenção que o mais importante é que o aluno tem que ter compromisso com a sua aprendizagem. Se ele tiver compromisso em realmente aprender aquilo, não vai fazer diferença se é presencial ou online. Ele não vai querer pescar, ele vai querer aprender e fazer certo e testar seus conhecimentos. Ele não vai ficar brincando ou conversando ou mexendo no celular na aula, seja presencial ou seja online, porque ele quer aprender. Isso vale muito para criança e adolescente e também para o adulto. O adulto que está querendo buscar uma nova profissão e que na hora que está na aula fica brincando, mexendo no celular, ele não tem compromisso com sua própria aprendizagem. Então, é necessário, sim, um compromisso com a sua aprendizagem no online, assim como também no presencial. Outra questão que muita gente não percebe: precisa e desenvolve a concentração. Você não vai ter o professor te chamando a atenção, como está em sala quando você está distraído, quando você está com o celular. É você mesmo que tem que se monitorar, é você mesmo que tem que se concentrar. Então você começa a se forçar a se concentrar e isso desenvolve melhor a concentração. Então você aprende a construir e a desenvolver a sua própria concentração, e para mim isso não tem preço. E um benefício bônus, que é aprender novas habilidades. A gente acomoda quando a gente está fazendo tudo igual, quando a gente está só fazendo ali no presencial, que é a mesma coisa, é só chegar, sentar na cadeira, escrever no caderno, não sei o que, tudo do mesmo jeitinho.
Quando a gente vai para o online, a gente tem que aprender a mexer naquela plataforma, a gente tem que aprender a usar aquele software, a gente tem que aprender um monte de coisa. Então a gente acaba desenvolvendo novas habilidades de concentração, de usar novas tecnologias, de usar novos recursos, de se testar com horários, com rotina. Você desenvolve várias novas habilidades. Eu, na minha plataforma de ensino, eu estou fazendo isso o tempo todo. Então, os alunos têm que usar o Telegram, têm que aprender a usar o Telegram, têm que aprender a mandar mensagem dentro da plataforma, têm que aprender a olhar a agenda na plataforma. Hoje, inclusive, uma aluna me perguntou: Pro, qual é a aula de hoje? Eu disse: olha, eu poderia te responder, mas eu vou te dar um desafio. Você tem 3 lugares para pesquisar. Tem lá no grupo do Telegram, nosso cronograma, tem também lá no mural dentro da plataforma e tem no calendário. Você tem 3 lugares para olhar. Vai lá, tenta olhar. Se você não conseguir, você me fala. E aí depois ela me respondeu: Pro, eu consegui, já vi. Então a gente acaba fazendo com que o aluno desenvolva novas habilidades. E isso vai servir para a vida inteira. Quando eu ofereço na minha plataforma essa opção de os alunos poderem, desde novos, aprenderem isso, é porque quando eu fui professora de faculdade eu vi que os alunos adultos não sabiam mexer na plataforma. E aí eu estou desenvolvendo isso desde novos. Bom, meus amores, é isso. Eu queria trazer para vocês aqui algumas informações sobre o ensino online, que eles têm milhões de benefícios. Fazer uma análise aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham ajudado a abrir um pouco mais a mente de vocês, porque eu vejo que muita gente rejeita o online. O online é maravilhoso e amplia nossas possibilidades. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui embaixo seus comentários, sugestões e não esquece de dar um like, curtir, compartilhar e comparecer aqui no próximo vídeo. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau!